31/9 de 134 363 99600 632 603 35 98803 2098. Peraí. 999. Uai, esqueci o primeiro, assim, mas é 0737 no final. Lembrar e saber de cor. Essa me pegou, viu? Bom, tem coisa que a gente faz questão de esquecer, né? E tem coisa que a gente guarda pra vida inteira. Nossa, que profundo. A memória pra mim é tipo marca. São marcas, sabe? Tipo, é porque memória a gente pensa, tipo, memória de criança, mas é que eu imagino marca, sabe? A gente vai sendo marcados e aí a gente vai lembrando, e aí vai formando as memórias. Eu acho a memória uma coisa muito estranha, assim, porque ao longo da minha vida eu percebi que eu refiz algumas memórias. De cor é uma coisa que vem do coração, né? Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now we look as though they're here to stay. Você foi no ainda foi no inglês? É que eu gosto dessa música, a letra dela é simples e curtinha. Acho que a minha memória funciona com imagens. Com imagens. Eu lembrei um telefone de uma assistência técnica porque eu estava lembrando do muro. Então eu lembrei do número por lembrar da imagem do muro. Eu não lembrei do muro, não é do número. Eu lembrei do muro e falei, é 9, e aí lembrei do número, assim. Então minha memória visual realmente pra mim é uma coisa importante, assim. E eu sou muito melódica, tipo, eu lembro sons de coisas. Não sei, mas eu não sei como isso funciona. Eu acho que a memória é muito acolhimento, ela é muito visceral, sabe? Então é isso, é vida, é nascimento. E outra coisa, o ato de decorar é um ato treinado e escolhido. Eu preciso decorar isso, eu quero decorar isso. Já lembrar, às vezes, é involuntário. Eu lembro do ursinho Pooh que eu ganhei com 4 anos. Por isso que eu falei, acho que a memória afetiva, emocional, pra mim é que mais fica gravado, né? Na mente, assim, no corpo mesmo. Mas eu tenho uma relação profissional com a minha memória, né? Porque eu preciso dela, né? Na minha profissão. Então eu tenho que estar sempre exercitando um pouco essa memória, né? A falta de estar decorando coisas, né? De fazer esse exercício meio constante, né? Eu sou forte como um cavalo novo, com fogo nas patas, correndo em direção ao mar. Diferença entre lembrar. Bom, eu acho que uma diferença que, no meu ponto de vista, você lembrar, você de repente traz de diferentes formas, assim, diferentes situações. Agora, saber de cor, te perguntou, você responde na hora, sem pestanejar. 9993, né? Peraí. 999. Uai, esqueci o primeiro, assim, mas é 0737 no final. 999, alguma coisa, esqueci. Veio um poema que eu aprendi quando eu tinha 12 anos. É um poema do Pablo Neruda. Você quer que eu fale? Se cada dia cai dentro de cada noite, então há um poço onde a claridade está presa. Há de sentar-se na beira do poço da sombra e buscar luz caída com paciência. Mas agora também pensando, a minha mãe também pode precisar decorar, uma pessoa comum pode precisar decorar alguma coisa por uma necessidade muito urgente, uma necessidade básica, né? Bem, eu diria que a memória é uma capacidade que você tem de reter algumas coisas que passou e às vezes você consegue trazê-las à baila, assim, do inesperado, às vezes aparece, assim.
12 de maio de 1979. Eu lembro do meu avô, muito do meu avô também, né? Eu lembro muito do meu avô macerando folha para me dar banho de folha. Eu lembro de eu brincando na escola quando era criança, num escorregador que era vermelho, e aí eu descendo ele, assim, eu tenho uns flashes, assim. Curioso, porque algumas pessoas que eu conheço têm memória olfativa, né? Tipo, lembram muito por cheiro. Eu não tenho muito essa memória, mas visualmente eu posso não lembrar o nome de uma pessoa, mas lembro do rosto da pessoa. Então acho que a minha memória seria essa loja de atividades, muito cheia de coisas, assim. Olha, eu acho que a memória, de modo geral, é algo que está em comum entre todos nós, seres humanos. Existe uma memória coletiva da história com H maiúsculo e de histórias em círculos menores. Existe uma memória que é coletiva e particular da minha família, que isso faz parte, é o que acho que talvez entrelaça nós todos. Existe uma memória de um grupo de amigos, então essa memória alimenta a gente nesse desenvolvimento, né, que a gente tem na vida. E aí eu acho que ela funciona como um impulso, que me dá direcionamento. E eu acho, pensando agora, que a memória também ajuda a gente a lembrar da essência do que a gente é. E ela é algo que precisa sempre ser exercitado também. Eu nada sei do mal que padeço, e todavia confesso que me aflige. Sinto dores fortes quando vejo o azul. A beleza me fere, espanta e fascina. O passar do tempo me dá vertigem e me prende em suas teias irreversíveis. Os pássaros me deixam intranquilo no ocaso. Mas quando eu vejo seu rosto, meu coração dispara. Preciso de um remédio para curar-me do mal de ter nascido. Ela te traz lembranças, né, que mexem com tudo, com o seu corpo inteiro. Se é uma memória bacana, que você tem de alguma coisa, que você viveu e tal, você fica bem. Se não, você, né, dá uma... então eu acho que é vida. Acho que não sei muito falar. Acho que é vida. Acho que tem várias memórias, né? Tem a memória afetiva, memória ancestral. Eu acho que a minha memória, ela funciona para mim de uma forma, acho que como um impulso de vida também, nesse sentido ancestral de que ela tá colocando esse meu corpo nessa matéria em conexão com outra coisa que eu já fui. Eu acho que a gente está sempre pelas, enfim, filosofia, né, africana também, recuperando um estado de espírito, assim. A gente está vivendo essa matéria agora e tem outras existências coexistindo. Então, o que eu faço agora, ele fica de uma certa forma nessa memória, mas ele é baseado também numa memória do que eu já fui. Essa diferença, ela é grande. Eu acho que o lembrar é alguma coisa que você digere, né? Algo que você passou na sua vida, você digere aquilo e aquilo reverbera no seu corpo. Então, acho que todos os sentidos seus são meio que aguçados para isso, né? Porque você viu, você sentiu, você ouviu, né? Agora, decorar não, decorar... Sabe, você pegar a coisa de cor, é isso que você está falando, de decorar? Era uma vez uma mulher. Essa mulher tinha 10 carneirinhos. Isso mesmo que você ouviu. 10 carneirinhos. E todo dia de manhã ela saía para trabalhar e soltava esses carneirinhos para eles brincarem o dia todo. Eu lembro tudo que eu apresento. Eu acho que é a mesma relação de ouvir e escutar, né? O que é a diferença quando você ouve ou quando você realmente tá escutando, ou ao contrário, né? Quando você realmente está ouvindo aquilo que está sendo dito. Na sua profundidade, na compreensão, né? Naquilo que interessa. Porque ouvir, a gente às vezes escuta as coisas e as coisas entram, saem e a gente nem se dá conta disso, né? Muitas vezes.
Seja em que ambiente for, sala de aula, no espetáculo, você está ouvindo, não está nem aí. Não está registrando nada, não está te passando nada. Eu acho que a memória é um pouco isso também. O fato de você estar memorizando e aprofundando aquilo que você está lendo, entendendo, né? A complexidade do texto, a profundidade daquilo que está sendo dito. Né? Não estou simplesmente falando o texto e jogando a coisa fora. Porque decorar não é tão difícil, né? O difícil é você memorizar profundamente, né? Dando sentido, né? Dando razão para aquilo que você está falando, tendo alguma coisa que possa trazer ou provocar um estado emocional de quem está assistindo, de quem está vendo, né? A memória, vou puxar aqui, talvez eu tenha outras, mas no momento a memória que eu lembro mais antiga, de quando eu era criança, então, como eu nasci numa família católica, então a gente sempre, mesmo desde pequeno, a minha avó costumava levar a gente para as procissões, assim, eu até ficava encantado com aquilo. Hoje não, hoje eu sou agnóstico, mas ainda algumas coisas eu guardo ainda. Deixa eu ver se tem alguma lembrança mais antiga. Isso é quando eu tinha pelo menos 7 anos, por aí. E acho a memória uma coisa muito curiosa, porque memória e cultura para mim estão muito ligadas, assim, né? Intimamente ligadas. Porque tem memórias também que eu não tenho certeza se são minhas. Ou se alguém me contou uma história e aí eu lembro da história que a pessoa contou. Eu tava pensando sobre isso outro dia, eu acho que eu inventei. Tipo quando você vê em filme, tipo aquelas filmagens antigas, e aí você começa a se sabotar, tipo, não, eu lembro disso, só que você lembra a partir do filme. Então acho que a última lembrança que eu tenho, não, a primeira lembrança que eu tenho, sei lá, deve ter com uns 6 anos. Gente, não sei qual que é a primeira, não. Se a memória fosse um lugar, ela seria A casa que eu cresci até os meus 16 anos, em Eloy Mendes. Num campo. Eu acho que ela seria um baúzinho. E aí você abre assim e aí ia ter várias coisinhas ali dentro. Nossa. Eu acho que ela seria uma loja de antiguidades, assim. Cheia de livros, de pessoas, de coisas. Minha casa. Se a memória fosse um lugar, que lugar ela seria? Eu acho que uma caixinha no meu coração. Toda vez que eu lembro de coisas assim da casa da minha avó, que são memórias muito fortes, assim, né? Onde eu vivi minha infância, assim, eu me lembro de cheiro de fogão a lenha, assim. Não é um cheiro necessariamente de comida, é um cheiro meio do fuligem, do fogo, é um cheiro de alguma coisa, de madeira queimada, assim, eu me lembro desse cheiro. É um cheiro muito agradável, assim. Acho que a minha memória tem cheiro de fogão a lenha. Um cheiro de orvalho na relva de manhã. Cheiro de manga. Bolo de chocolate. Tipo cheiro de bolo de chocolate, sabe aquele cheiro de brigadeiro? Seria isso. cheiro, fogão a lenha. Seria cheiro de terra molhada, com chuva. Uma cor? Que cor seria a memória? Amarelo. Azul. Azul. Amarelo. Violeta. Branca. Como nuvens brancas, passageiras. Que tem uma coisa que o Osho, conhece o Osho? Ele sempre falava uma frase que me gravou muito, assim, falou que o pensamento é como se fossem nuvens brancas. Eles não fazem parte da gente, ele não faz parte do seu ser. Os pensamentos eles vão passando, como se fossem nuvens brancas. E o processo de meditação é muito isso, você não detém o pensamento, você simplesmente deixa ele passar. Porque ele vai vir um pensamento atrás do outro, ele não cessa nunca, a gente não para de pensar nunca, né? Não existe outra forma. Então você simplesmente observa, você é um observador observando os pensamentos passando na sua cabeça, como se fossem nuvens brancas. A memória acho que é nuvem branca também.